A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. 2. As notícias com Carla Jorge de Carvalho. Há vários funcionários de saúde que estão a recusar integrar as escalas das urgências regionais que o Governo se está a preparar para criar. É o caso em Setúbal, mas também em Loures, na urgência que abre portas já para a semana. Na próxima segunda-feira, mas o Diário de Notícias conta hoje que o Hospital de Vila Franca de Xira só vai disponibilizar enfermeiros e não médicos para trabalhar em permanência no Beatriz Ângelo. Por isso, a nova urgência regional de Loures vai ser garantida por equipas médicas e de enfermagem do próprio hospital, uma vez que o de Vila Franca tem apenas um médico obstetra nos quadros. Já no Hospital do Barreiro, apenas 3 dos 7 médicos especialistas aceitam deslocar-se para o Garcia de Horta, onde vai ser concentrada a urgência regional a servir a Península de Setúbal. Uma fonte próxima do processo adianta ao Observador que alguns médicos internos no Hospital do Barreiro estão dispostos a completar as escalas de urgência. O Garcia de Horta abre nas próximas semanas, ainda sem data concreta, nunca será antes do final do mês. Este foi, de resto, o tema que levou os autarcas da Península de Setúbal ao Ministério da Saúde, mas no final os presidentes de Câmara saíram com as mesmas preocupações. O diretor executivo do SNS disse apenas ontem à noite que o encerramento de urgências da obstetrícia seria uma solução temporária e avaliada a cada 6 meses. A Ministra da Justiça diz que não pode fazer mais nada no que toca à Operação Marquês. Já foram suspensas 35 sessões do julgamento devido às renúncias dos vários advogados de José Sócrates. E há crimes que, Carla, vão prescrever até ao verão deste ano. A Rita Alarcão Júdice assegura que o Ministério da Justiça está atento a manobras dilatórias, admite rever, por exemplo, os prazos de pagamento a advogados oficiosos, mas avisa que o Governo está limitado naquilo que pode fazer. Tem que ser aplicada a lei, tem que ser controlado se existe abuso, tem que ser repreendido. Nós estamos, como sabem, tomar várias medidas para combater manobras dilatórias. Se esta for uma manobra dilatória e se isto tiver que ser cumprido, alguma alteração terá que ser feita, é só isso. Relativamente a mais uma recusa, o Sr. Advogado não conseguiu sequer falar com o arguido e, portanto, eu não vou comentar o caso em concreto, mas é uma grande dificuldade. É uma grande dificuldade, admite a ministra Rita Alarcão Júdice ontem à noite. Certo é que o julgamento da Operação Marquês está num impasse desde novembro. E ao fim de 11 anos de representação legal, Pedro de Lille abandonou a defesa de José Sócrates em choque com a presidente do coletivo de juízes. E desde então o processo não voltou ao ritmo que tinha desde julho, com 3 sessões semanais. Durante todo o dia, só foram interrompidas pelas férias de verão. Contas feitas, são 93 dias de paragem e com o tempo a continuar a passar, Carlos Pedro. São cerca de 3 meses em que nada avançou no julgamento. O mais recente obstáculo foi a renúncia do advogado Marco António Amaro, que pouco tempo esteve no papel de representante legal de José Sócrates. A juíza Susana Seca já fez saber que não vai, no entanto, adiar a audiência marcada para o próximo dia 17, mas decidiu alterar o agendamento dos trabalhos. Anulou o depoimento do arguido Gonçalo Trindade Ferreira, que estava previsto, avança antes com a reprodução de depoimentos de arguidos nas fases de inquérito e instrução, assim como os depoimentos de testemunhas já falecidas. O risco da prescrição de alguns crimes é quase certo. Neste momento há ilícitos associados ao tema de Valdo Lobo que, de acordo com a informação do Tribunal, prescrevem no primeiro semestre do ano, ou seja, até ao final de junho. José Sócrates vai ver cair crimes que lhe são imputados, nomeadamente um crime de corrupção passiva. O mesmo há de acontecer a outros arguidos implicados nesta parte da acusação, como por exemplo Rui Horta e Costa. O Observador pediu ainda uma clarificação sobre os crimes e as datas específicas da prescrição, mas o Tribunal não avançou com novos dados. Carlos Pedro, com o ponto de situação do julgamento da Operação Marquês, que terá uma nova sessão no dia 17 e com a prescrição de crimes à vista. Esta cronologia do julgamento da Operação Marquês está em destaque no site do Observador. É um artigo assinado pelos jornalistas Luís Rosa e João Paulo Godinho. Continuam hoje as jornadas parlamentares do PSD, em caminha. Ontem, Paulo Portas, antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, alertou para a necessidade de Portugal preservar a estabilidade política. Principalmente perante os desafios internacionais. O antigo líder do CDS
foi o cabeça de cartaz do primeiro dia das jornadas parlamentares do PSD, numa longa intervenção em que analisou a situação internacional. Portas reservou ainda assim, Miguel Viterbo Dias, um recado sobre a política interna. O que há de pensar um português, digamos assim. Eu sou muito breve e conciso nisso. Depois de uma volta ao mundo em 45 minutos, Paulo Portas deixou apenas um recado sobre política interna. O mundo está muito volátil, frequentemente perigoso, às vezes irracional, e é motivo de muita preocupação. A melhor coisa que Portugal pode fazer, em nome dos seus interesses e dos portugueses, é preservar a sua estabilidade, quando à nossa volta há tanta instabilidade. O antigo vice-primeiro-ministro do governo de Passos Coelho deixou um recado a favor da estabilidade política depois de uma análise sobre o comportamento do mundo em que alerta de forma indireta para a necessidade de Portugal conseguir mudar a forma de trabalhar. A única maneira de melhorar o rendimento médio líquido dos portugueses é aumentar a produtividade. Sustentável é aumentar a produtividade. E, portanto, é uma oferta pelos trabalhadores e pelas empresas melhorar a produtividade. Em período de discussão sobre o pacote laboral, a dica de Paulo Portas, que refletiu ainda sobre a política de tarifas de Donald Trump e acredita que o comportamento da economia vai ajudar a acelerar o fim do conflito no Irão. O impacto geoeconómico foi tão grande dos primeiros dias do conflito que isso é um grande incentivo a que ele não se prolongue muito. Em particular, por parte das democracias, que têm que enfrentar desafios eleitorais. Paulo Portas de regresso a um evento partidário onde jantou ao lado do primeiro-ministro e presidente do PSD, Luís Montenegro. Miguel Viterbo Dias com o sumário da aula do ex-vice-primeiro-ministro, com boa parte do governo na plateia. Quem volta hoje a ter agenda é Pedro Passos Coelho. O ex-primeiro-ministro vai estar na Escola Superior de Viseu para uma conferência dedicada aos 40 anos da adesão de Portugal à CEE. Mais uma noite de ataques nos países do Golfo. A Guarda Revolucionária Iraniana diz que atacou uma base militar dos Estados Unidos, no Kuwait, e no Dubai 4 pessoas ficaram feridas depois da queda de drones perto do aeroporto. É o que pode ler-se no comunicado dos Emirados Árabes Unidos. Os cidadãos feridos são naturais do Bangladesh, da Índia e do Ghana. A queda de drones ainda assim não está a afetar o tráfego aéreo, naquele que é um dos aeroportos mais movimentados do mundo. A BBC adianta que os passageiros que se encontram no aeroporto estão a receber indicações para se afastarem das janelas e para se abrigarem em zonas protegidas. No Kuwait, a Guarda Revolucionária do Irão anunciou um ataque com 2 mísseis contra uma base militar norte-americana, uma base que terá o quartel-general da componente terrestre do Exército dos Estados Unidos, responsável pelo Médio Oriente. E Carla, sabe-se agora que o novo líder supremo do Irão ficou ferido no ataque inicial lançado por Israel e pelos Estados Unidos. É uma notícia avançada pelo New York Times. 3 dias depois de nomeado como sucessor de Ali Khamenei, o filho continuou sem aparecer em público, mas altos dirigentes iranianos dizem ao jornal norte-americano que é apenas por razões de segurança. Apesar de ter ficado ferido nos ataques que mataram o antigo líder supremo do Irão, Khamenei está livre de perigo e bem de saúde. São agora 9h10. Carla, já a seguir temos o explicador com Vítor Bento, presidente da Associação Portuguesa de Bancos, mas antes, que outras notícias marcam esta manhã? O preço do petróleo Brent mantém-se estável nos $88 por barril, subiu apenas 0,33% face ao encerramento dos mercados ontem à noite. O acentuado recuo do Brent está a ser atribuído às declarações de Donald Trump de que a guerra com o Irão vai terminar em breve. Por cá, a PSP apreendeu no ano passado 6.500 quilos de droga e deteve perto de 3.000 suspeitos do crime de tráfico de droga. A maioria das detenções deu-se em Lisboa, no Porto e em Setúbal. O balanço feito hoje pela PSP revela que foram feitas em 2025 mais apreensões face ao ano anterior. Registrou-se um aumento de cerca de 15%.